Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma coisa que eu ouvi numa reunião que eu tive do jogo Miracle Choice. E durante a reunião uma pessoa compartilhou a respeito de como as águias aprendem a voar. Talvez você já saiba disso, talvez eu esteja repetindo alguma coisa que você já tenha ouvido falar, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. E ela me disse que a maneira como as águias aprendem a voar é que a mãe águia sabe que existe um momento em que ela precisa, simplesmente confiar que os filhotes vão conseguir fazer aquilo que eles nasceram para fazer. Então a águia, ela constrói o ninho assim no pico, num penhasco, assim, no pico de uma montanha. Acho que vocês já viram isso, o ninho ali da águia no pico de uma montanha. E quando chega o momento dos filhotes aprenderem a voar, a mãe águia precisa dar um empurrão. Ela precisa literalmente jogar o filhote para fora do ninho, E isso tem super a ver com o vídeo que eu gravei falando sobre se o mundo está desabando sobre a nossa cabeça. Quando as coisas começam a se desfazer, começam a se desmoronar, algumas são términos de relações, pessoas que morrem, ou de repente a gente precisa mudar de cidade, precisa mudar de casa, ou de repente é um amigo que se muda de cidade e a gente se vê naquela situação que a gente fala, puxa vida, o que eu vou fazer sem esse meu amigo? Enfim, e aí isso me fez assim refletir muito a respeito disso, porque o que a águia faz, ela lança o filhote e aí ela já construiu o ninho num lugar onde toda a condição do ar, do vento naquele lugar é favorável, é propício para que o filhote tenha a melhor condição para aquele voo, para que ele faça o primeiro voo num lugar seguro, E geralmente o que acontece, ela lança o filhote e aí o filhote de repente sente, talvez na alma, talvez eu esteja filosofando muito a respeito disso, mas eu acredito que o filhote sinta na alma e ele consiga perceber que fala, puxa vida, essa é a minha função no mundo, E ele abre as asas e começa a voar. Mas obviamente tem aquele filhote que de repente não consegue voar na primeira vez, no primeiro empurrão que ele recebe da mãe. E aí quando o filhote, ela lança o filhote e se ela percebe que ele não consegue voar, então a águia que tem a capacidade de voo, que eu não sei, talvez seja a ave mais rápida, mas ela mergulha e ela resgata o filhote a poucos metros do chão, antes que ele caia e se estabaque no chão. E aí, o que acontece, ela leva de volta para o ninho e ela faz o próximo lançamento, talvez até sem tempo ali do filhote esperar, mãe, pelo amor de Deus, e o filhote tá lá, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus! Aí a mãe fala assim, então vai de novo, E às vezes é essa sensação, assim, até que eu falei no outro vídeo, da sensação de que você nem se recuperou de uma coisa que se desfez, que se desmanchou na sua vida e daqui a pouco vem a próxima. E aí é um momento, assim, até que às vezes algumas pessoas relatam, que elas estão, assim, revoltadas com a vida, com Deus, com a existência, com o universo, seja o que for, que elas acreditam que seja responsável pelas manifestações na vida delas. Mas aí sempre fica essa pergunta, mas e se a mãe lança do penhasco, e se o filhote cair, Mas o que a gente não vê é, e se o filhote aprender a voar? E se o filhote aprender que ele, apesar do ninho ter sido um lugar nutridor e ter sido necessário para que ele recebesse toda aquela nutrição, alimentação da mãe, todo aquele conforto, proteção e tudo aquilo que a mãe estava compartilhando ali com ele no ninho, e assim, a partir do momento em que ele aprende a voar, ele descobre, que justamente está no momento dele alçar novos voos, que está no momento de ele alcançar uma nova perspectiva de fora do ninho e que ele pode fazer aquilo para o qual ele nasceu, Ele nasceu para voar e todos nós nascemos para voar. E o muito interessante assim que acontece quando, nessas situações que eu mencionei, por exemplo, quando na morte de um ente querido, um término de relacionamento, ou enfim, seja qual for a mudança que você esteja passando na sua vida,
você vai perceber que, apesar de, né, a gente estar super apegado àquilo e da gente ter condicionado a nossa felicidade, o bem-estar, o conforto nesse elemento da nossa vida, a hora que passa, a gente percebe que a gente ainda está vivo, a gente percebe que a gente ainda está lá, a gente percebe que aquele término foi necessário, né, aquele encerramento de ciclo foi necessário para que a gente passasse para a próxima fase, onde a gente percebe que aquilo nunca foi necessário realmente para a nossa felicidade, que aquilo era um elemento que a gente pode ter apreciado aquele elemento enquanto ele existiu na nossa vida, mas a partir do momento em que ele se vai, a gente pode agradecer por aquilo que se foi, por aquilo que estava se manifestando, né, na nossa vida. Então, assim, ficou essa lição muito profunda para mim da águia, e de perceber assim que de repente, ao contrário do que eu estava imaginando, não é a vida se vingando de mim, ou a vida, né, me surrando, a vida, sei lá, me castigando por alguma coisa que eu fiz, mas sim a vida me dizendo assim: vai lá, filha águia, você foi feita para voar e eu estou aqui, porque se você for cair no chão, eu tô aqui para te pegar de volta e para te mostrar, para te lançar mais uma vez, para te mostrar que você foi feito para voar, né? Então fica assim essa reflexão nesse vídeo, talvez uma repetição do outro, onde eu digo, né, que o mundo está desmoronando, que a gente tem a sensação de que o mundo está desmoronando na nossa cabeça, mas para dizer assim que para tudo na vida sempre tem uma segunda perspectiva. E essa perspectiva do voo mesmo, né? Talvez enquanto a gente voa e a gente comece a notar assim, puxa, eu tinha vales e montanhas que eu nem conhecia, tinha muitos lugares desconhecidos aí que eu não me arriscava a conhecer, porque eu estava ali muito confortável, né, dentro do ninho, achando que aquele era o único lugar onde eu poderia estar, o único lugar, né? E talvez a gente se conforme com sobreviver e não viver, né? Então é óbvio que o filhote sobreviveria no ninho se a mãe fosse alimentar ele para o resto da vida, mas ele pode muito bem também viver e experimentar esse lugar onde ele percebe que ele tem o poder de voar, e foi para isso que ele nasceu. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.